beleza mais incrível pode florescer da dor mais profunda. E você não precisa de permissão para ser você mesma. Essas são duas frases da Zanele Muholi, ativista visual sul-africana e uma das fotógrafas mais aclamadas da atualidade, que celebra a vida de mulheres negras e da comunidade LGBT infinito. E é como a gente começa mais um episódio do Empreendedoras em Foco, segunda temporada desse programa multicanal da Rádio 107 e do nosso parceiro Sicredi. Para cada momento do seu negócio, você encontra a solução ideal. Cartão empresarial, boletos, máquina de cartões e um atendimento especializado para você. Eu te convido agora a conhecer histórias de mulheres incríveis que são inspiração e muita transpiração. Episódio de hoje especialíssimo com nossa convidada Ana Júlia Guerra, da Bambini Recreação Infantil. Ana, seja muito bem-vinda ao Empreendedoras em Foco. Obrigada, Julie. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder contar um pouquinho mais da minha história, um pouquinho mais da Bambini, de como tudo começou. Agradeço então essa oportunidade muito legal desse quadro que está aí para engrandecer, e trazer mais visibilidade também para a gente que está nesse ramo do empreendedorismo. E muitas dicas também, porque nós conheceremos um pouco da tua história, conhecemos a história de outras empreendedoras, mas com o objetivo de quem está ouvindo poder usar toda essa experiência que vocês já tiveram para poder aplicar no seu negócio ou realizar esse sonho, que é de muita gente que quer empreender. Sim. E aí, Ana, a gente começou essa temporada com frase de algumas mulheres que eu vou fazer essa curadoria, tentando trazer um pouquinho do resumo de cada história. Eu achei que essa frase, as duas, na verdade, que são separadas, elas falam muito sobre o que tu me contou, sobre a tua história que a gente vai compartilhar hoje. O que despertou em ti, assim, quando eu falo dela? Olha, eu lembro, assim, na verdade, despertou um sentimento, uma lembrança, na verdade, assim, de um momento difícil, mas importante também na minha vida, que foi, eu lembro, assim, de uma história que quando eu tava vindo com o meu pai, logo depois do falecimento da minha mãe, que depois eu vou abrir um pouquinho mais, assim, contar mais como foi. Nós estávamos vindo de Passo Fundo para cá, eu e meu pai dirigindo, assim, o pai dirigindo, e a Helena estava no hospital ainda, eu logo tinha perdido a mãe, então era um momento que eu não imaginava, não via mais uma saída daqui, era um momento muito difícil, então eu não via uma saída confortável dali. Eu pensava assim, quando que tudo isso vai acabar, As pessoas me diziam assim, calma, as coisas vão melhorar, a beleza vai voltar. E aí eu pensava, quando? E aí um dia ele me falou assim, naquela volta ele disse, Ana, pensa bem, tudo que podia acontecer de pior já aconteceu. E tu tá aí, tu tá superando, tu tá conseguindo. Então assim, perder um emprego é mínima coisa perto do que tá acontecendo agora. Às vezes a gente dá tanta importância para as pequenas coisas e quando acontece algo tão grandioso que é irreversível, no caso a morte ou perder alguém, a gente nota que tudo é tão pequeno, Então eu acho que sempre me lembro disso. Quando eu tô passando por um momento difícil, eu lembro de tudo que eu já passei que foi muito mais difícil e que aquilo ali vai passar. O dia bom ele tem 24 horas e o dia ruim também, então vai passar. E aí a gente começou falando sobre isso porque, na verdade, dessa situação muito triste da tua vida, que foi perder a tua mãe ali na época da pandemia. Depois tu teve a Helena, que é a tua primeira filha, que nasceu prematura, que também nasceu ali uma sementinha de como tu começou a empreender, Como é que foi essa história? Assim? Sim, a gente não tem domínio sobre nada, a ideia era, eu trabalhava CLT, na época eu trabalhava numa empresa aqui da cidade, a ideia era a Helena nascer dos 9 meses, eu ficar a licença maternidade em casa, minha mãe ia cuidar da Helena e eu voltava a trabalhar. Tudo programado e dentro do que era esperado. E aí a vida vem e diz assim, não, as coisas não vão funcionar dessa forma, E quando aconteceu tudo aquilo ali,
eu não tinha como voltar a trabalhar, Júlia, não tinha como eu voltar a ser CLT, né? Um bebê prematuro, ele demanda muito cuidado. E ainda eu tinha o meu irmão. Então eu tinha o meu irmão de 10 anos, éramos eu e o Leonardo, meu esposo, em 2 nós viramos 4. Então eu tinha que dar conta dos 2 pequenos, né? Meu irmão que tinha recém perdido a mãe, eu também enlutada, perdi a minha mãe, então as pessoas olhavam para ele e diziam assim, coitadinho, mas ninguém olhava para mim como filha também, né? Eu tive que tomar peito das coisas ali e não podia voltar a trabalhar. A Helena tinha consultas semanais, depois quinzenais, e eu sempre me dediquei muito assim ao trabalho, então eu não ia conseguir estar lá trabalhando e com quem que eu ia deixar ela? E aí eu tive que tomar a decisão de parar de trabalhar. Foi uma decisão difícil, né? Mas era o melhor naquele momento ali, era o que eu precisava fazer. Eu tive muito apoio, né? O Leonardo me apoiou muito, então assim, acho que isso é muito importante, a gente ter pessoas do lado que te apoiem, porque a gente se sente sozinha mesmo, né? Tudo que eu tinha ali, eu tinha perdido, e naquele momento ele disse, não, para de trabalhar, vamos cuidar dela. E graças a Deus ela se desenvolveu, porque o cuidado de mãe é diferente, né? Ninguém cuida melhor do que a gente. Pode ter a melhor profissional que for, mas é mãe. Então eu me dediquei ali a estimular ela, né? Ela tinha algumas limitações. Então eu estudei muito, pesquisei muito. Então fui me adequando assim à vida de mãe. E aí a gente não fazia sessões de fisioterapia nem fono com ela, mas eu fui me aprofundando assim, como é que eu podia desenvolver, como é que eu podia estimular, e ela foi desenvolvendo, tanto que ela tinha um diagnóstico de não caminhar, de não falar, né, e hoje ela tá aí caminhando, falando, correndo, aprendendo, brincando. Então assim, a gente foi um trabalho de 1 ano e meio, porque logo depois eu já tentei me inserir de novo no mercado, mas foi um pouco difícil. Que é isso que eu quero saber, assim. Como é que foi essa tua tentativa de retorno, assim? Que é uma realidade que muitas das mulheres enfrentam, né? E a gente não vê o mesmo, por exemplo, quando o homem é pai ou quando a esposa, enfim, a companheira está grávida, não vê nada assim de atrito, né? De que algo pode acontecer no estilo o que você vai fazer se a criança ficar doente, enfim, né? Ou se você pretende engravidar, né? Era essa a primeira pergunta que as pessoas me faziam quando eu ia procurar um emprego. Então a Helena tinha 1 ano e meio, resolvi voltar, né? Até porque eu queria me sentir útil novamente. Não que eu não fosse dentro de casa. Eu sabia que eu era. Mas eu queria viver aquilo de novo. Eu queria... Até porque a gente já tinha ficado 1 ano e meio em casa por causa da pandemia, né? Então já tinha sido um momento difícil. A gente já estava isolado. Então eu fiquei minha gravidez inteira isolada, né? Praticamente já não conhecia mais as pessoas. Quando eu fui voltando, ela era pequenininha, prematura, ficava mais doente, normal. A primeira coisa que as pessoas me perguntavam, e se ficar doente, quem vai cuidar, né? Pro pai não perguntavam quando ela ficasse doente, né? O pai tá tudo bem. E aí pra mim, né, vinha aquela pergunta e eu me questionava assim, será mesmo? Será que eu não vou conseguir? Será que eu não, né? Até tentei, trabalhei em um supermercado, depois eu trabalhei numa loja de roupas, assim. Algumas pessoas entendem, algumas gestoras, se forem mães, mais fácil ainda de entender, algumas pessoas entendem, mas na grande maioria fica aquele quesinho assim, tipo, tá, mas não consegue deixar com ninguém, não arruma ninguém, sabe? E aí a gente foi... as coisas foram melhorando mesmo quando ela foi pra escola, porque daí ela tinha uma tata, e aí é sempre aquilo mais difícil também, né? Mas depois que ela foi pra creche também, foi ficando maiorzinha, aí as coisas foram andando. Mas eu não estava satisfeita. Eu trabalhava fora, mas eu não estava satisfeita, assim. Essa questão de ter que estar pedindo... A Helena tá doente, posso sair? Posso, sabe? Então, assim... Eu tava trabalhando fora, mas não era uma coisa que eu tava contente de fazer aquilo ali. Não era o que eu tava querendo fazer, assim, sabe? Que aí pra ti foi o que a gente pode chamar de estalo, foi essa insatisfação, assim.
foi essa insatisfação. Eu trabalhei há um tempo, há uns anos atrás. Em 2012 eu tinha começado a trabalhar numa escola particular aqui na cidade. E uma tarde, assim, mamãe falou assim, eu vou fazer uma festa pro meu filho, tu não quer ir lá me ajudar? Eu falei, eu vou. Mas não cobrei nada. Fui, assim, de bom coração, fui como prof e convidada. E no outro final de semana, uma outra mãe, e aquilo se tornou uma renda extra pra mim naquela época. Quando eu saí da escola, eu fui trabalhar na outra empresa. Aquilo ali já não me cabia mais porque os horários eram diferentes e eu já estava fazendo faculdade, então eu não conseguia conciliar essas festinhas do final de semana. Quando eu tava pra voltar pro mercado de trabalho, eu pensei assim, o que que eu faço? O que que eu sei fazer? O que que eu gosto? Eu gosto de criança. Isso eu tenho certeza. Eu sempre gostei de criança. Cuido muito bem da minha filha. Aí eu falei assim, vou virar tatinha de novo, né? Sempre tem mãe precisando, enfim. Eu voltei a cuidar de criança. Tava cuidando de um menino na época, quando uma mãe da escola, ela na época eu cuidei do filho, e ela tinha uma filha mais nova. E ela disse assim, prof, tu tá cuidando de criança, tá? Viu, vou fazer a festinha da fulaninha. Tu lembra que tu fazia, que tu ia? Tu faz ainda? E eu falei assim, não faço, mas vou fazer. E aí eu fui na primeira festa. E eu lembro que era junho, assim, era uma festa junina meio temática. Levei umas brincadeiras, eles gostaram. Tinha uma outra mãe na festa e disse assim, tu faz esse serviço? Faço, mas assim, tipo, eu não fazia o serviço. Não, eu faço. E aí, fui lá e fiz mais um. E foi indo, tipo, do boca a boca foi indo. E aí eu cheguei em casa numa noite assim, falei, eu tenho que criar um nome, eu tenho que... As pessoas estão querendo, eu preciso dar um jeito. E aí eu fui procurar o nome veio porque eu tenho descendência italiana, né? Aí Bambini é criança, eu falei, pronto, tá feito, vai ser isso aí. 2 meses depois, o Sicredi, na Expo Tapejara, falou assim, tu tem CNPJ? A gente quer fazer um serviço grande contigo. Eu não tinha CNPJ. Falei, tenho CNPJ, eu não tinha. Não, eu tenho. Claro, eu mandei uma mensagem pro Leonardo, falei assim, Leonardo, o Sicredi tá querendo me contratar, o que que eu faço? Ele falou, vai atrás. Eu fui, fiz o CNPJ, não tinha, criei o CNPJ e naquele ano mesmo ali já fiz a Expo com eles e de lá pra cá foi assim, sabe? Foi indo e a gente tá aí. Essas tuas falas, assim, elas refletem muito o que a gente ouve, assim, que às vezes nós não fazemos as coisas, mas a gente tem que fingir para nós mesmas para até aquilo virar uma realidade. Isso. Claro, nesse caso foi uma coisa muito prática, assim, mas às vezes quando a gente está duvidando, né, então trabalhar com o nosso cérebro, assim, para ele entender que talvez a gente não esteja tão pronta quanto gostaria, mas assim, tô encarando, tô fingindo e uma hora dá certo, né? Foi assim, as coisas foram acontecendo de uma forma natural e foi muito legal, assim, não foi forçado, sabe? E aconteceu. E a Bambini nasceu e o serviço apareceu natural, de uma forma bem natural, assim. Mas existe também uma diferença, né, Ana, assim, você começar e as coisas irem aparecendo, 2 pontos que eu acho importante, assim, falar, que uma é, a tua preparação existiu antes, né, você teve, desde muito nova, assim, envolvimento com o teu negócio, teu futuro negócio, né, tu foi fazendo contatos que também eu acho que fazem muita diferença para quem vai empreender, né, para encontrar pessoas no caminho e criar boas relações para daí acontecer uma recomendação, Sim, né, que foi muito no teu caso. Eu trabalhava assim. já na escola, né, então assim, eu trabalhei anos dentro da escola, os pais já me conheciam e eu já fazia aquilo, né, eu só parei mesmo por demandas da faculdade, eu não tinha muito tempo, então eu tinha que dar prioridade ali, então eu não trabalhava mais nos finais de semana. Mas sim, Júlia, sempre quis ter algo meu. Isso é muito meu, assim. E isso vem muito da nossa família também, sabe? Eu tenho um espelho muito forte no meu pai, assim. Ele é um homem que sempre batalhou muito. E ele podia ser
empregado, ele podia ser sócio, ele sempre deu o melhor dele na forma que do jeito que ele trabalhava, assim, da forma que fosse, né? Então, era isso que eu dava de mim também. Assim, eu era CLT, mas eu dava o meu melhor. E agora que sou PJ também, dou o meu melhor, assim, sempre procurando dar o melhor, né? Sempre ir buscando, aprendendo, desenvolvendo, mas o estalo mesmo foi assim, gosto de criança, vou trabalhar com criança. E foi aí, fechou, e é o que eu faço e é o que eu gosto de fazer. E de quando começou até agora, assim, o que mudou? O que tu teve que, entre aspas, profissionalizar? Ou, assim, que desafio tu encontrou para fazer uma viradinha de chave, assim, de um negócio menor para algo, assim, que você pudesse avançar, fechar mais negócios? Profissionalizar mesmo, sabe? Procurar cursos, tentar entender um pouco mais, tanto na parte prática, assim, né? Como desde tu abordar um cliente, como conversar, como chamar, porque parece ser fácil, assim, eu falando ali, como tu disse, né, as coisas foram aparecendo, mas nem sempre foram fáceis. Tinha meses que eu tinha uma festa por final de semana, no começo tava muito legal, mas eu não vivia só daquilo, né, eu era CLT ainda, eu cuidava das crianças por fora. Mas o meu maior sonho era viver disso. Então eu tinha que me aprofundar, eu tinha que estudar, eu tinha que entender para ter mais clientes. Hoje, graças a Deus, a gente tem todos os finais de semana cliente, às vezes até 2 festas por sábado e 2 por domingo. E fora o que a gente já faz de inauguração durante a semana, escolas, né? Então, naquela época era muito bom, mas era um extra. Hoje já não. Hoje eu vivo disso. Então eu precisei, sim, pesquisar, estudar e batalhar, enfim. Tu trabalha hoje sozinha ou tem mais gente que... Não, nós somos em 8 pessoas. 8 pessoas. 8 pessoas. Alguns, por um exemplo, o Cauã, meu irmão, hoje o Cauã é o meu algodão doce, o moço do algodão doce fixo é o Cauã. Então assim, faz um algodão doce como ninguém. Ele é o que pratica e é o que faz. Então, eu trabalho com a pintura. E aí a gente tem as recreadoras e as monitoras, né? Então, a gente se divide aí. A gente se divide em 8. Algumas vezes faltam pessoas. O mês da criança é um mês que a gente trabalha às 8 sempre. Natal também, né? Agora Páscoa também a gente trabalha bastante. E depois tem alguns meses que dá uma folguinha assim, aí não tem trabalho para as 8. Mas são todas a maioria delas são profs já também, com experiência com crianças, né? A gente procura muito isso também, de colocar pessoas que tenham esse entendimento, que conheçam um pouco, né, da criança, enfim, que entenda como é que eles lidam, né? Eles são... às vezes as mães dizem assim, mas eu acho que tu não vai conseguir sozinha, eles lá numa festa, né, são em 25. Digo, mãezinha, até 50 eu dou conta, depois a gente pensa em botar mais uma pessoa. Tá, moça, esse número aí, né? Até umas 50 eu domino, depois dos 50 eu já não garanto mais. Aí já é aí a gente rebelião. Inclui mais gente na equipe. Ana, você hoje também, assim, para formar preço, né? Eu acho que é uma das grandes dificuldades, assim, que nós temos hoje, assim, quem empreende, né? Entender, assim, quanto que você vai cobrar do seu produto, qual a margem para negociar, como é que foi para ti isso, assim? E como é que é hoje tu conseguir dar valor pro teu trabalho, mas saber que às vezes aqui as pessoas gostam muito de pedir desconto, né? Já existe muito, essa cultura, eu sou mãe assim. também, eu também peço desconto, né? Mas assim, o que eu penso, Julie? Eu vendo uma experiência diferente, né? Então, assim, um bolo, tu vai lá, tu vai comprar o bolo pela qualidade lá do bolo, né? Mas é pro filho da gente, que pai e que mãe que não dão o melhor pro filho, né? Então, o que eu penso assim? Tem que ser um momento único, tem que ser um momento diferente, e é isso que eu bato muito na tecla para as meninas também, quando a gente treina e faz os treinamentos, né? É uma experiência diferente. Sobre a precificação, pensando assim no valor. Até eu aprender a separar, no começo, o PJ do pessoa física,
foi um pouco difícil, né? Foi um pouco frustrante, assim, porque os serviços começam a aparecer, o dinheiro começa a entrar, e aí a gente tem que aprender a dividir ali o que é meu e o que é da empresa. Então, assim, foi um pouco difícil no começo, aprender a dividir ali financeiramente. A cobrar também, eu tinha uma dificuldade. Não digo que até hoje, assim, eu sinto um pouco de dificuldade. Fiz até alguns cursos, assim, para aprender a precificar o serviço, porque eu pensava assim, será que eu não tô cobrando demais? Será que não é demais? Só que, assim, eu não boto valor no serviço dos outros. Então, eu também procuro ser bem justa. A gente entrega um serviço de qualidade, mas também fico com aquele quezinho assim, sabe? Será que eu não tô cobrando muito? Então, isso foi bem difícil, assim. Eu tive que aprender a lidar com isso também. Porque às vezes eu dizia assim pro Leonardo, olha, Leonardo, fechei um serviço por tal valor. Aí ele me dizia assim, mas Ana, nossa, o teu serviço vale mais do que isso. Tu investe tanto, tu tem material de qualidade, né? Às vezes a gente tá trabalhando lá e as mães vêm e dizem assim, ah, mas é tão fácil, é só uma pinturinha, né? E não é só uma pinturinha, é uma experiência diferente. As crianças ficam realizadas, elas gostam. A gente se dedica, a gente dedica tempo naquilo ali, né? A minha semana de trabalho, ela começa na terça-feira. Então, tipo assim, eu trabalho sábado e domingo ativa ali na festa. Mas eu começo a trabalhar na terça-feira. Meu único dia de folga é a segunda. Então, terça, quarta, quinta tem planejamento, tem limpeza de material, tem compra de material. Tem o que a gente estuda, tem desenho novo que eles chegam lá, eu quero uma capivara, né? Tu nunca desenhou uma capivara. Então tu tem que ir atrás do desenho do momento, né? Então tu tem que tirar o teu tempo, assim, pra realmente trabalhar. Algumas pessoas acham que é simples, porque é só o final de semana, é rapidinho, 2 horas, vai lá, deu, né? Mas não, a gente dedica bastante tempo, bastante esforço mesmo, assim. Eu acho que tem duas questões aí também, que uma é, às vezes, parte de uma insegurança, né? Ah, será que se eu cobrar o que eu acho que é justo, eu vou conseguir clientes, né? E outra questão é que muitas vezes a gente faz parecer ser fácil, né? Porque tu teve todo um investimento em aprendizado, né? Pelo que vi, você é uma pessoa que gosta muito de estudar, assim, de aprender para entregar, né? O que tu se propõe a entregar e fazer bem feito. E aí, às vezes, parece que é fácil olhando, né? Mas teve todo uma dedicação ali e esse trabalho que ninguém vê nos bastidores, né? Você falou uma coisa bem interessante sobre a separação da pessoa jurídica e a pessoa física. Trouxe o Sicredi antes também, que te deu um impulso ali para começar, né, de uma empresa maior, assim, fazer um contrato, e eles até nos deram, né, nosso parceiro, nossa temporada, uma dica em relação a isso, da importância de ter uma conta pessoa jurídica, né, e ainda mais no Sicredi, porque eles oferecem inúmeros serviços, né, a maquininha de cartão, e o atendimento que eu acho que você provavelmente é associada, né, que sabe que é um diferencial também, que você é sócio, que você tem voz ativa, né, tem as assembleias ali para participar e tudo mais, e desse atendimento mais humanizado para ajudar também, às vezes, a gente fazer algumas escolhas em relação ao dinheiro, que é algo que, claro que o propósito move muito, né, tu falou isso Sim. já, da tua trajetória, né, de como a tua insatisfação e buscar esse gosto por criança, juntar isso, criar um negócio, mas a gente precisa comprar o leitinho das crianças. Claro, né? Tem que ser rentável. Então, achei bacana, assim, você trazer isso, dessa importância de separar, assim. Eu acho que tu destacaria que para ti o maior aprendizado em relação às finanças seria esse de fazer essa separação. Seria, eu acho que todo mundo que quer empreender, que tem vontade, que quer fazer, eu acho que o primeiro passo é esse, assim, educação financeira. Eu acho que seria tão importante. Eu não sei se hoje nas escolas, algumas escolas têm, mas eu acho que seria muito importante, assim, a gente já começar desde cedo. A gente tenta lá em casa com as meninas, assim, sabe? Até com o Cauã trabalha comigo. Então ele tem salário, né? Ele ganha pra isso. E aí a gente leva meio regradinho, assim, porque eu quero que ele dê depois andamento. Ele trabalha comigo e eu quero que a gente trabalhe junto, assim. Eu quero que ele aprenda mesmo.
Tanto que na escola também ele fala assim, porque eu faço algodão doce. Esses dias uns colegas andaram rindo dele, né? E ele falou assim, mas eu ganho super bem. E ganha, a gente, é uma coisa rentável pra gente. Hoje a gente vive disso. Então eu acho que quem quer empreender, e jovens, assim, principalmente que querem aprender, eu acho que educação financeira é algo bem importante, assim, que tem que ter. E separar o PJ da pessoa física. Quem quer empreender tem muito perrengue, né, Júlia? Júlia, agora eu já tô chamando de Júlia. Vou te chamar. Tu chamou Júlia ou Ana? Chamo dos dois. É por causa da Júlia, culpa dela. Ver, às vezes, você tá aqui hoje, por exemplo, conversando, né, num cenário legal, né, cabelo escovado, maquiagem, mas assim, tem muito perrengue mesmo, assim, e bastidor que as pessoas não veem, e que eu acho que a gente precisa buscar essa função da autoestima, né? Tu fala do Cauã, assim, se ele não tivesse talvez uma autoestima trabalhada ali, de poder responder para os colegas que com uma ignorância ficam falando que ele é uma pessoa menor, digamos, porque faz algodão doce. Não, cara, tipo, ele tá empreendendo, cara. É isso que eles acho que eles ainda não entenderam, assim. No começo ele tinha um pouco de vergonha dele ir na festa, tá fazendo algodão doce e, tu tava fazendo algodão doce em tal evento, tal. Acho que ele tinha um pouco de vergonha no começo, assim, sabe? Mas é um trabalho. Gente, tu não tá roubando, tu não tá fazendo nada de errado, é o teu trabalho. E o algodão doce é algo muito rentável, ele tem um custo de investimento pouco e uma rentabilidade boa. Então a gente consegue ganhar um dinheiro legal com isso. A gente investiu, claro, na máquina, no curso, ele fez o curso comigo, a gente comprou um curso, a gente fez junto. Mas eles era meio que num tom de deboche, assim, sabe? E aí até ele me disse que ele respondeu para um colega assim, eu ganho mais do que você no mês inteiro em 2 festas. Porque se ele pega um evento grande, ele ganha mais do que às vezes um colega ganha no mês de trabalho, né? Então foi o que eu disse pra ele assim, olhe com outros olhos, olhe que tu tá fazendo pra ti, tu é teu patrão, tu com a tua idade, com 15 anos agora, tu já tá trabalhando pra ti, né? Pra nós, no caso, a empresa é minha, mas tu tá trabalhando comigo, é nossa. E aí ele não precisa trabalhar fora, ele me ajuda muito em casa com as meninas. Ele é um irmãozão, assim. Então as meninas chamam ele de mano. E aí eu disse pra ele, não precisa trabalhar fora, tu tem aqui. Por um tempo ele quis, assim, sabe? Vou procurar, vou achar outra coisa. Eu disse, vamos ficar aqui, vamos... Meio que incentivei ele, assim. E aí agora acho que ele tá... E ele tem... e acho que isso vem da gente, sabe, Júlia? Ele já tem, assim, tipo... vamos vender tal coisa. Aí ele foi atrás de um curso de pipoca gourmet. Vou fazer umas pipoca gourmet, vamos incluir, vamos vender. Então, assim, ele já tem uma visão. Ele tem uma visão bem de empreendedor também, assim. Sabe? Bem, bem legal. Hoje, meu marido também já não é mais CLT. Hoje, o Leonardo já também trabalha. Então, lá em casa é todo mundo por si, assim. A gente vive do nosso trabalho mesmo. Você escreveu ao vivo da recriação, eu fiquei pensando que é um privilégio, na real, né? É. Claro que eu também não quero fazer parecer aqui que, legal, vivo fazendo festa. É muito trabalho mesmo, assim. Mas encontrar algo, assim, que a gente gosta e dar um retorno financeiro deve ser bem bacana, né? É prazeroso. Eu digo que quando eu tô em casa, eu tô trabalhando. Quando eu tô lá, eu tô me divertindo, assim, porque... as crianças, elas têm uma energia diferente, né? Então, tu sentar ali e tu tá pintando e tu perguntar onde que estuda, quem é o pai, quem é a mãe, que cor gosta, que personagem preferido tu tem. Então, assim, tu acaba entrando num universo deles, assim. E eu tenho quase 30 anos, mas eu confesso que eu sou bem criança, assim, sabe? Eu gosto de sentar no chão, eu gosto de brincar. Então, assim, volta e meia eu tô com as minhas filhas brincando de pega-pega dentro de casa. A gente tá brincando de dar susto. Então, eu acho que é o importante, assim, não deixar essa criança que tem dentro da gente morrer, sabe? Eu não me sinto com quase 30 anos, eu me sinto bem mais jovem. As crianças até perguntam assim, tia, que idade tu tem? Aí um dia me perguntou assim, tu é muito velha? Eu falei, quanto é velha pra ti? Ele falou, 26.
Aí ele falou, a minha irmã tem 26, ela é muito velha. Aí ele falou assim, mas tu não tem 26, né? Eu falei, não, eu tenho 23. E ele ficou a festa toda achando que eu tinha 23 anos. E aí no final da festa ele perguntou assim, quem são essas meninas do celular, né? Eu falei, são minhas filhas. Mas tu tem 23 anos e tem 2 filhas? Então assim, tipo, a gente entra na brincadeira, sabe? É muito divertido. Eu achei que tu ia entrar numa questão filosófica com ele. Ia ter que aumentar muito o teu preço, né, Ana? Não, foi bem divertido, foi bem legal. É bacana, assim, eu acho que a criança ela é muito espontânea, né? Muito. E ao longo da vida, a gente vai virando adulto e vai criando muito filtro, né? Eu acho que isso atrapalha muitas vezes, porque a vida fica um pouco mais pesada, assim, né? A gente não tem a liberdade que eles têm, por exemplo, de falar alguma coisa que talvez seja ofensiva, mas que todo mundo espera, né? Não entende que existe maldade, assim, na resposta da criança, mas que às vezes faz a gente pensar, assim, como algumas coisas são meio lógicas e que nós temos a tendência a complicar, né? Tem alguma coisa dessa espontaneidade das crianças que tu usa, assim, na gestão do teu negócio ou, sei lá, que desperta uma criatividade, assim, que talvez tu não teria se não tivesse esse contato direto, assim? Consegue imaginar alguma coisa? Eu acho que agora pensando assim, não, Júlia, mas eles trazem muita vida pro serviço da gente, assim, pro trabalho da gente, sabe? Eu acho que eu fui muito assertiva em fazer o que eu faço e me deixa, porque assim, por todos as intempéries da vida que aconteceram, eu tinha tudo pra não conseguir, né? Então, assim, as coisas se caminharam de uma forma que eu encontrei neles ali uma alegria de novo, sabe? Tipo assim, as minhas filhas me trouxeram alegria e as crianças também. Então, assim, não consigo imaginar nada de momento, mas eu faço isso financeiramente porque preciso, mas é muito satisfatório fazer o que eu faço. Eles me trazem alegria, assim, felicidade mesmo. O teu trabalho e a tua casa são praticamente a mesma coisa, né? Tu falou que teu companheiro trabalha contigo, o teu irmão, que é quase teu filho, também trabalha contigo. Daqui uns dias as meninas também já vão... Será que já não estão? Elas mais usam dos materiais do que trabalham, mas... existe uma troca a todo momento e a tua realidade ela é de muitas pessoas que empreendem, que acabam começando ali no núcleo familiar, ou às vezes começa só uma pessoa tá dando certo, a outra pessoa sai do emprego para ajudar, então acho que isso é muito comum acontecer e é um problema muito comum, nesse caso, separar também a vida familiar com a vida do trabalho, né? Tu fala das finanças ali que é importante, mas isso também, como é que vocês fazem, assim, vocês criaram algumas regras? Sim, a gente tem rotina lá em casa. Eu gosto muito, eu sou muito previsível, assim, eu gosto de saber quando as coisas vão acontecer. Por mais que a minha vida tenha sido imprevisível, eu gosto de ter as coisas assim. Então, de manhã a Helena vai pra escola, o Cauã me ajuda com a Luísa e eu organizo a casa, né? E à tarde eu tiro pra fazer as minhas coisas. Então, na verdade, eu trabalho meio turno, né? E aí a gente sim separa, né? Tem que ter o horário. Uma vez eu tava meio que geralzão, assim, tipo... Às vezes 11 da noite respondendo cliente, às vezes final de semana. Então agora não, eu tive pra mim, com terapia, né, que a gente tem que fazer também, é importante. Ela me disse assim, Ana, tu tem que saber separar um pouquinho, tem que saber dar o teu limite ali também, né, porque eu tava direto, né, então... A gente teve que separar um pouquinho ali, sim. Então, a gente tem rotina, as meninas têm rotina. Eu gosto que elas durmam cedo. Se eu tenho que estudar e me concentrar, eu prefiro à noite. Então, eu boto elas na cama cedo da noite. Nem sempre dá certo, claro, né? Porque às vezes elas dormem mais de dia e não dormem de noite. Mas eu tento ao máximo, né? O Leonardo dá aula à noite, então eu fico sozinha com elas. O Cauã também estuda. Então eu tento me organizar assim, dar banho cedo, janta cedo e separar um pouquinho. E tentar, né? Claro que o nosso horário de trabalho é final de semana. Então, sábado e domingo pra mim é segunda e terça, né?
Então a gente tem um pouquinho ali, tipo, o almoço do domingo não pode ser muito estendido, o churrasco não pode ser muito demorado, porque tem que trabalhar de tarde. Mas a gente sempre se ajusta, às vezes se quer sair, coloca as gurias, né? Então, como a gente tem uma equipe aí, a gente consegue se organizar um pouquinho também, mas tem que ter uma rotina, senão não dá certo. E na briga do casal não tem, tu pintou aquela capivara errada. Não tem. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa O Léo com a função dele lá e eu com as minhas funções, o Cauã com o algodão doce dele lá, cada um com as suas funções divididas. A gente divide muitas tarefas de casa, isso é muito importante, né? Como eu te falei antes ali, sobre a rede de apoio que eu tive, foi muito importante. Hoje a gente divide as coisas em casa, as meninas também ajudam. Então, o Leonardo cozinha, um limpa, o outro organiza, então a gente tem tudo sempre bem dividido. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. O importante é saber lidar com esses imprevistos, assim, né? Eu acho que eu tenho muita dificuldade, assim. Eu também sou uma pessoa que gosta de planejar. Quando algo sai do controle, eu fico totalmente descontrolada, assim. Mas, enfim, a terapia me ajuda também. É, importante. Tu comentou que gosta muito da Helena Rizzo, que ela é desse mundo da gastronomia. Tu tem algum interesse também nesse ramo? Por que tu traz ela assim como uma referência? Eu gosto de comer, né? Eu gosto de comer. Eu acho ela como referência por ser mulher, né? Uma mulher gaúcha. É a única mulher brasileira que tem uma estrela Michelin, então eu admiro ela por isso. Pela comida, né? Porque eu acho que ela não cozinha, ela dança, assim. Quando eu vejo ela cozinhar, eu fico admirada. Então eu acho ela de uma leveza, de uma delicadeza, de uma elegância. Eu gosto muito dela. Mas quem cozinha lá em casa é o Leonardo, então essa parte eu deixo pra ele. Eu prefiro comer. Comer e assistir. Isso. Tu traz também aqui, Ana, uma pessoa que tu admira aqui local, que é a Paula Flores. Uhum. Que para ti, né, é um modelo de sucesso, né? E antes de você me responder por que você trouxe o nome dela, eu queria entender o que é sucesso para ti. A gente já repetiu essa pergunta o ano passado, porque nós recebemos muitas referências hoje, às vezes até de um jeito errado, né? De pessoas que têm toda uma equipe por trás e que se apresenta ali como soldada única e tendo uma vida exemplar e conseguindo fazer tudo o que a gente sonha em fazer e parecendo faz também. Só que a gente sabe que nem sempre é assim, quase nunca, né? O que é sucesso para ti? O que é alcançar o sucesso? Sucesso pra mim hoje é quando eu fecho a porta da minha casa e tudo que importa pra mim tá lá dentro. Então, assim, a minha família bem, as minhas filhas com saúde, isso no sucesso pessoal, né? A saúde, hoje nada mais importa do que a saúde da minha família e o bem-estar deles. E profissionalmente, o sucesso pra mim vem quando uma pessoa diz assim, gostei muito do teu trabalho. Vi o teu trabalho e eu gostei muito dele, né? Então, a gente não é perfeita, a gente não consegue dar conta de tudo, a gente não vai ser... Eu tento ser o melhor dentro daquilo que eu posso para as pessoas que estão junto comigo. Os outros, às vezes, né, a gente não vai conseguir ser bom para todo mundo, nem Jesus agradou a todo mundo, então eu não vou conseguir. Mas o sucesso para mim, eu acho, está dentro da minha casa, com a minha família, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que me ajudam, sabe? Então, assim, eu tenho muita ajuda da minha sogra, eu tenho muita ajuda do meu irmão, eu tenho muita ajuda do meu marido. E pra eles, das minhas filhas, então, pra mim, eles importam. E os meus clientes estarem satisfeitos. Então, o sucesso pra mim é isso, assim. Essa recomendação, quando as pessoas me indicam profissionalmente, quando as pessoas falam bem do meu trabalho. Então, é isso. Tu acha que se perguntassem isso pra ti lá em 2019, antes dessa grande perda que tu teve da tua mãe, né? Que eu acho que, como você falou no começo, assim, mãe é algo meio que insubstituível, assim, né? Tu já teria essa consciência, assim, ou infelizmente isso traz esse aprendizado? Infelizmente isso traz. Eu tinha uma visão um pouco diferente das coisas, assim, eu era meio desapegada, sabe? Tipo assim, não dava muita bola, não que eu não dava bola pra família, é diferente. Eu era desapegada mesmo, assim. Hoje não, claro, eu não tinha filha, então
se tu me falasse assim, Ana, vamos lá viajar pra tal lugar, eu largava tudo e ia, assim, sabe? Meio fora da casinha, assim. E eu acho, jovem. É isso, meio rebelde, assim. Mas as coisas mudaram muito em pouco tempo. Então eu me centrei muito mais. Sucesso pra mim, eu acho que naquela época era diferente, assim, sabe? Era talvez pensar mais profissionalmente. Hoje eu penso, claro, penso profissionalmente, penso na minha carreira, mas em primeiro lugar vem as minhas filhas, o meu marido, a minha família, o meu irmão, sempre. E aí, como é que a Paula Flores, então, te ensinou algumas coisas? Então, assim, a Paula eu até pedi uma vez, logo que eu comecei a me incluir no mercado de trabalho ali, eu fui até uma vez pedir serviço para ela, porque eu acho ela uma mulher muito dedicada, esforçada, e eu acho que ela deu muito certo. Porque, assim, eu me espelho muito nela como mãe e como profissional também. Eu lembro da Paula na época que ela vendia roupa de sacola, assim. Tu ligava, ela tinha algumas roupas, ela te entregava na casa, tu provava a roupa nas crianças. A Melina era pequena, ela tinha o Thales, já tinha a Melina. E aí ela começou com aquele sacolão de roupa. E ela foi, assim, aos poucos. E hoje tem o empreendimento dela, tem... Assim, tu vê que ela não mede esforços, sabe? Ela foi mãe recentemente, agora há pouco, e tá sempre batalhando, sempre trabalhando, sempre procurando o melhor pro cliente dela também. Então, assim, sou cliente da loja, gosto de comprar com elas e tem um atendimento muito bom, então eu me espelho muito nela como pessoa, mãe, mulher e como cliente, assim, também sou muito fã do trabalho delas. Gosto muito. Você ficou falando, eu fiquei lembrando, assim, que Tapejara sempre teve um destaque para mulheres empresárias, assim. Eu lembro de quando eu era criança e já envolvida na rádio, então a gente tinha muito contato, assim, sabia quem eram as pessoas, né? A gente viu, assim, algumas empresas aqui de sucesso também, que eram os casais, né? Só que nessa época ali, nos anos 90, 2000... nós tentamos fazer um programa muito parecido com esse, lógico que não em vídeo, né? Naquela época era diferente, assim, mas rádio, para trazer em destaque as mulheres. E não foi conseguido colocar em prática porque simplesmente as mulheres não se sentiam à vontade para estar aqui sendo entrevistadas, né? Sendo que estavam dirigindo empresas, assim. O que tu acha que mudou? Porque hoje, por exemplo, para eu e a Júlia, que a gente faz a curadoria, é muito difícil escolher, porque tem muita opção, sabe? E, em geral, quando o convite é feito, ele é aceito, assim. O que tu acha que mudou de lá para cá, assim, que as mulheres estão encarando mais também, colocando a cara, assim, mostrando o rostinho ali por trás do trabalho? Eu acho que o respeito, né, Júlia? O respeito, ele veio junto com o tempo. Então, assim, as pessoas aprenderam que a mulher, ela pode estar onde ela quiser, né? Por mais que ela fosse lá, empreendedora, que ela estava trabalhando, mas ela era só a mulher do dono. Ela estava lá na frente da empresa, mas ela era a mulher do dono. E hoje é diferente, né? E a gente nota, assim, não na minha realidade, mas eu, conversando até com a minha sogra sobre isso esses dias, a gente nota, assim, a dificuldade de alguns homens também, às vezes, aceitarem que a mulher ganhe mais que ele. Então, pode ser por isso, assim, eu acho que o tempo veio vindo, as coisas foram melhorando, ainda bem, e a gente foi tomando espaço e foi tomando coragem, sabe? E a gente foi tendo respeito, assim. Ainda existe muito preconceito, ainda existe essa questão das mulheres ganharem menos, enfim, se tu é mãe, ter aquela dificuldade, enfim. Mas eu acho que agora a mulher não é mais só a mulher do dono, sabe, da empresa. Ela é a dona da empresa, ela é a dona da vida dela, ela toma a frente dela. Então, uma vez talvez essa mulher ela dependesse mais emocionalmente, financeiramente do homem. Hoje não, entendeu? Se o marido sair de casa, a gente dá conta sozinha, porque a gente trabalha, porque a gente tem as nossas coisas. E eu acho que uma dependência emocional também, se tinha muito, assim. Ai, como é que eu vou criar meus filhos sozinha? Hoje é mais normal as coisas acontecerem assim. Então, pensando no empreendedorismo, eu acho que elas, mesmo donas, elas ficavam um pouco escondidas, assim, sabe? Meio que de segundo plano, assim.
os homens que tomavam a frente, que iam para as reuniões, que tomavam, né, que faziam as entrevistas, e a mulher ficava mais ali na sombra. Então eu acho que ainda bem que a gente tem esse respeito, essa mudança, né, porque a gente tem que evoluir. Ninguém sabe tudo, ninguém... a pessoa que dizer que sabe tudo e aprendeu tudo, acho que ela tá morta. Não existe tu saber tudo. Eu acho que o principal é o respeito. Ainda bem que a gente tem, né? Bem interessante essa tua leitura, assim. Eu faço a mesma leitura e incluo só a coragem que a gente foi criando e vendo exemplos, assim, né, de outras mulheres que se colocaram, assim, no seu papel, né? Só saíram da sombra para ir pro conquistar o seu lugarzinho ao sol ali, só para se mostrar, né? Dessa coragem de a gente ter de se mostrar e mostrar o que tá fazendo, assim. Eu acho que teve essa mudança, ainda tem bastante coisa para mudar e é exatamente sobre isso que eu quero saber. A gente criou um quadro aqui para essa edição, que é o Empreender a Resistir, inclusive a almofadinha você vai levar depois, obrigada. De brinde, de participação. Só que ela é a almofada da verdade, tá, Ana? Ah, tá. Então tu vai segurar ela agora e vai responder a nossa pergunta, mais ou menos relacionada a isso que tu já falou. Se você pudesse mudar qualquer coisa em relação a realidade das mulheres hoje, né? O que tu mudaria, assim? E pode viajar, assim, o que para ti seria um grande sonho, uma grande transformação? Que a gente pudesse ter mais segurança, sabe? Que a gente pudesse se sentir segura em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu acho que essa falta... Agora, final de semana mesmo, eu tava vendo uma reportagem. O cara segurou a mulher em cárcere privado por 5 anos, dentro de casa, dentro da própria casa, cuidando dos filhos. E aí eu assisti aquilo e fiquei, assim, apavorada, porque a gente tá numa sociedade onde a gente tem direito de ir, de vir, de falar o que a gente quer, de falar a verdade, né? E então que a gente tivesse mais segurança mesmo, né? E que isso pensando nos outros, né? Mas eu gostaria muito que de mulher para mulher a gente perdesse um pouco da rivalidade, sabe? Tipo assim, que a gente se respeitasse um pouco mais, que a gente se olhasse com um carinho diferente, que a gente, ao invés de criticar, que a gente antes pudesse saber o que aquela pessoa tá passando, né? Então eu acho que esse respeito mútuo, assim, de perder um pouco da rivalidade feminina, que ainda é tão acirrada, né? Tipo assim, ai, olha lá, né? Às vezes esses comentários maldosos, assim, que a gente pudesse olhar de uma forma diferente, sabe? Que a gente fosse mais amigas, assim mesmo, que a gente tivesse um pouco mais de empatia com a outra. Porque a gente não sabe da dor do outro, a gente não sabe da dificuldade da outra mulher. E às vezes a gente pensa assim, tá, mas tá lá, né? Gente, sai do relacionamento, sai do casamento, sai. Mas é tão difícil, a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando, a gente não sabe que tipo de dependência ela tem, né? Como eu falei antes, a dependência emocional, financeira, às vezes pensa no filho, pensa na família. Então eu acho que esse respeito mútuo e que a gente perdesse um pouco a rivalidade. Que ela tem um motivo, né? Ela foi plantada e não é à toa, né? Concordo contigo, acho que é uma coisa interessantíssima pra gente mudar e parar justamente com esse julgamento, porque no fim das contas a mulher sendo vítima ou vilã acaba sendo julgada sempre. Sempre. Né? Acho sempre. que esse exercício, assim, e aí de parar e fazer isso que você falou, né? Porque às vezes é natural, assim, vai fazer uma crítica, vai fazer uma análise com esse olhar, mas para e pensa para ver se realmente isso não é algo que... A gente mesmo julga, assim, por um exemplo, vamos falar da mulher e o trabalho. Parou de trabalhar, perdeu a vida. Coitada, largou o trabalho para cuidar da casa. Aí não, tu decide trabalhar. Coitado do filho, gente, largou o filho para trabalhar fora. Aí a gente nunca vai contentar ninguém, né? A gente vai estar sempre sofrendo ataque de algum lado, nunca vai estar bom.
Acho que é isso. É difícil agradar. É difícil. Como é que tu trabalha essas questões com as tuas duas meninas e até com o Cauã também, com certeza você é uma grande referência para ele e ele também tem esse papel ativo de transformação, né? Eu quero que um dia, quando elas falem da mãe, que seja uma história interessante das pessoas ouvirem. Então, assim, eu tento ser o melhor para elas, para ele, e que o dia que eu não estiver mais aqui, quando contem a minha história e que lembrem de mim, que lembrem de uma forma carinhosa, de uma forma diferente, da forma assim que a minha mãe era uma mulher de respeito, a minha mãe levantava e fazia, porque assim, Júlia, essas são escolhas, né? Tu levantar de manhã e trabalhar e fazer tuas coisas é uma escolha. Então, assim, tu escolhe o que tu quer. Se tu quer ser uma pessoa boa, se tu não quer, se tu quer ter uma atitude boa ou não. Então, eu quero que as minhas filhas lembrem de mim, que o meu irmão lembre, que as pessoas lembrem de mim pelo que eu fiz. Eu acho que o ato de servir, que é o meu maior objetivo, assim, de vida, é servir o outro, né? Servir a minha família, servir as pessoas que me contratam. Então, eu tenho esse objetivo de vida, assim, que é poder servir, que as pessoas lembrem de mim, servindo de uma maneira carinhosa, de uma maneira afetuosa. É o que eu quero. Aqui já ficou um gostinho aí para você saber. E para quem quiser conhecer o teu trabalho, Ana, né, que talvez ainda não conheça a Bambini, como é que pode acessar as informações ou entrar em contato? Então, quem ainda não conhece a Bambini, eu vou pedir para que conheça, que entre lá na nossa rede social, que é o @BambiniFazFesta. Lá a gente tem algumas fotos, eu posto algumas coisas lá também sobre o nosso trabalho. E deixo o convite aí para você que quer fazer uma festa divertida, diferente, uma experiência diferente, né? Porque a gente não vende só o serviço, a gente vende uma experiência. Então, para quem quiser, tá convidado. Muito bem. Quero que a gente encerre essa entrevista com você falando o que imagina para o futuro da Bambini, como que você se enxerga daqui a algum tempo. Não vou falar 5 nem 10 anos, mas o que tu vê para o futuro, assim? Eu vejo uma empresa sólida e eu vejo mesmo, assim, Júlia. Eu acho que a gente tem que focar muito no que a gente fala e no que a gente pensa. Eu acredito muito que as coisas têm... As paredes, elas têm ouvidos, assim, então eu falo sempre. Eu quero ter uma empresa sólida, eu quero ter mais clientes, eu quero que a mãe que me contratou para festa de 1 aninho me contrate para festa de 5, de 6, de 7. Eu já tenho clientes assim que me contratam todos os anos, né? São 3 anos já de empresa, tô desde o primeiro aninho. Então, profissionalmente e pessoal, assim, eu penso só em crescer. Eu quero só coisa boa, eu quero crescer, eu quero o que for para ser meu, que seja meu, sabe? Vou trabalhar para isso, vou me dedicar para isso. Mas eu quero que as coisas boas venham. Venham no tempo que elas têm que vir. Como eu falei no começo da entrevista, a gente não tem roteiro, a gente não tem controle sobre a nossa vida. A gente deseja, a gente joga para o universo e que ele traga de volta tudo que eu desejo para os outros, porque eu desejo sempre coisa boa. Então eu quero que as coisas boas elas venham para mim. Eu acho que você falando da vida, né, que realmente a vida não tem roteiro, mas na hora de empreender, de fazer a gestão, a única certeza é essa, né, que não existe um roteiro. Não. E o grande lance, eu acho que é a gente se preparar para lidar com os imprevistos, né? Eu acho que tanto emocionalmente, né, Ana, porque às vezes tomar decisões nervosa ou preocupada com uma situação não é o ideal, mas às vezes é necessário, Acontece. né? E se cercar de pessoas que também vão te ajudar nesse sentido, assim, para você ter um pouco mais de clareza nesses momentos, né? Você falou em algum momento também, quando estava contando a tua história, sobre não ter se arrependido, né? Assim, a tua vida tomou um rumo que tu não estava esperando, você lidou muito bem, né? Transformou aí tua história, mas a vida de quem empreende é tomar decisões a todo momento, né? Sim.
Não sentir arrependimento, tu acha que é uma tática interessante, assim, para sobreviver no mercado? É uma tática, porque assim, se eu me arrepender, eu vou ter que seguir em frente igual, né? Então, assim, eu não me arrependo do que eu fiz, mas eu fiz sempre pensando o que poderia talvez não dar certo, né? Então, assim, o meu maior sonho era poder cuidar da minha filha, da minha casa e não depender de um CLT. Porque o que acontecia? Eu pensava numa segurança, né? Num seguro-desemprego, numa carteira assinada. Então eu pensava muito isso. E o meu maior medo era, e se eu não conseguir? Né? E se não dar certo? Eu arrisquei, né? Fui. Eu acho que é isso que talvez falte, assim, as pessoas se programam muito e pensam muito, sabe? Porque se a gente pensar demais, talvez a gente não vá. Então eu acho que as coisas elas foram acontecendo quando elas tinham que acontecer, mas também a pessoa tem que ter esse impulso assim, tá, vamos ter que tentar, porque se não dá certo, daí a gente reprograma, recalcula a rota, mas a gente vai tentar. E aí, com vontade, né, deitar de noite assim no travesseiro e pensar assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é o certo? O que eu fiz, não me arrependo porque deu certo, né? Mas nem sempre dá certo. Às vezes as coisas saem fora e não dão mesmo. Mas aí a gente volta, recalcula. E eu penso assim, focar em uma coisa, sabe, Júlia? Tipo assim, tu quer, então tu vai lá e tu foca. Foca até dar certo. Aí tu fez. Se tu focou muito e não deu certo, aí tudo bem, vamos pra próxima. Mas ter esse foco, assim, sabe? De tu focar e... Porque se tu começa a fazer isso hoje, dele um pouco, eu já vou mudar pra outra coisa, já tenta outra e já não dá. Então eu acho que é isso. No momento que tu se encontra, tu entende que é o certo. Eu gosto muito de uma frase, assim, que uma vez eu ouvi, que para mim virou um grande aprendizado, assim, que tem momentos que a gente tá muito cansada e quer desistir, mas às vezes é só descansar. Só descansar já dá, já adianta. Só uma noite de sono. Foi o que eu falei, o dia bom ele tem 24 horas. O dia ruim ele também vai ter 24 horas, então ele vai passar, uma hora vai passar, né? Deita e dorme que passa. Se passar, passou. Tá certo. Ana, queria muito agradecer por trazer toda essa alegria, esse alto astral, né? Tua história vem toda recheada aí com alguns fatos que não trazem alegria, mas tu traz isso assim por onde tu passa. Então foi muito legal conhecer um pouco mais tua história, receber tuas dicas, né? Acho que quem acompanhou também tá muito grato aí e vai poder usar como inspiração para empreender ou para, enfim, realizar os seus sonhos e encontrar o seu propósito, que isso também é uma grande, para mim é um grande sinônimo de sucesso. É isso aí. Eu que agradeço, Júlio. Fico muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouquinho, de falar, né? Eu quase não gosto de falar. Então, muito obrigada pela oportunidade, que as pessoas percam, né? Percam um pouco o medo, assim, a vida é tão curta, a gente tem tão pouco tempo. E isso veio das consequências que eu tive, assim, então aproveitar as coisas ao máximo e se deu certo, deu e é isso aí. Então vamos fazer um brinde à vida, Vamos, né? então. Com os copinhos do Cicred. Obrigada, Pra encerrar, tem que tomar, né? Tá. É água, tá? É água. Bem boa. E vou aproveitar, vou agradecer você que acompanhou até agora esse episódio. Se não quiser perder nada do que a gente está produzindo, assina já o nosso canal no YouTube, ativa o sininho para saber, receber a notificação. A gente recebe tanta coisa ao longo do dia, pode não lembrar, vai receber a notificação para não esquecer de acompanhar esse trabalho lindo de mulheres incríveis como a Ana. E eu quero agradecer muito o nosso parceiro que está conosco nessa temporada, o Cicred, que cuida bem do nosso dinheiro, cuida bem de quem empreende, dá oportunidade para mulheres. Então, só gratidão para essa parceria, que eu sei que vai muito longe. E obrigada a você. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.